amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso novo canal, Autismo e Educação Física. Meu nome é Matheus e venho trazendo esse canal com o objetivo de apresentar e divulgar conhecimentos e informações sobre autismo e a área da educação física. Durante os nossos vídeos, juntamente também com a nossa página do Facebook, estaremos apresentando diversos estudos e informações que possam auxiliar as pessoas interessadas nesse tema, ou até mesmo a profissionais responsáveis que trabalham ou lidam com crianças e jovens com autismo. Durante esse primeiro vídeo introdutório, estaremos abordando as características e os fatores que compõem o TEA, o transtorno do espectro autista. É importante primeiramente conhecermos de forma geral o transtorno, para aí depois passarmos para assuntos mais específicos, que no caso vão ser colocados aqui nos próximos vídeos do nosso canal. Durante essa primeira videoaula, veremos os seguintes tópicos: o contexto histórico, veremos um pouquinho aí do nascimento e das transformações que foram ocorrendo em relação ao TEA durante a história, os conceitos e definições, que também foram se modificando durante o tempo, veremos bem rapidamente essas modificações e os conceitos mais atuais, e as características do TEA. Bom, para darmos prosseguimento e começarmos a falar um pouquinho do contexto histórico do autismo, primeiramente é importante entendermos o que significa a palavra autismo. Separando a palavra de forma etimológica, nós podemos ter a junção de duas palavras que são autos e ismos. Autos, no caso, é uma palavra de origem grega, que significa próprio ou de si mesmo. Ismos significa ação ou estado. Esse termo foi utilizado por conta do comportamento e das ações de isolamento social que as crianças autistas podem apresentar. O primeiro a utilizar esse termo foi Eugen Bleuler, em 1908. Era um psiquiatra suíço e utilizou esse termo ao observar que um de seus pacientes com esquizofrenia apresentava comportamentos peculiares. A partir disso, as pesquisas e as observações com relação às pessoas com distúrbios psicológicos começaram a avançar, até que em 1943, o psiquiatra americano Leo Kanner publicou um trabalho titulado como Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Em sua pesquisa, Leo Kanner observou e descreveu o caso de 11 crianças que apresentavam isolamento social extremo, movimentos corporais repetitivos, que no caso são as estereotipias, e uma grande adesão a rotinas. Ao mesmo tempo que Leo Kanner, um psiquiatra austríaco chamado Hans Asperger também já observava alguns comportamentos peculiares em um grupo de crianças. Em 1943 também, o psiquiatra austríaco submeteu um trabalho a um periódico científico. Ele tinha como título A Psicopatia Autista na Infância. Ele foi publicado um ano após sua submissão, ou seja, em 1944. Em seu estudo, Asperger observou o comportamento de mais de 400 crianças e pôde constatar a presença de aspectos importantes referentes à personalidade dessas crianças, como falta de empatia, baixo envolvimento social, dificuldades de comunicação, movimentos corporais repetitivos, de novo, as estereotipias, e um interesse ou foco muito intenso a um assunto ou tema especial. Conforme esses estudos foram acontecendo, diversos conceitos e definições foram sendo desenvolvidas e aprimoradas também. Até que em 1980, o autismo foi incluído ao DSM, que na época já estava na sua terceira edição. O DSM é a sigla em inglês para Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Ele traz uma lista com uma série de fatores e características de diversos transtornos mentais, para auxiliar os profissionais da área da saúde mental a realizarem seu diagnóstico. Esses critérios são desenvolvidos de acordo com a APA, que é a sigla em inglês para a Associação Americana de Psiquiatria. Bem, após esse fato, uma pesquisadora e psiquiatra inglesa chamada Lorna Wing desenvolveu o termo a Síndrome de Asperger, referenciando a pesquisa realizada por Hans Asperger em 1944. Foi uma figura muito importante nos estudos relacionados ao autismo e foi homenageada no estudo diagnóstico dos aspectos que compõem a síndrome, conhecida como a Tríade de Wing, constituindo os déficits nos campos da imaginação, da comunicação e da socialização.
Dando seguimento ao nosso roteiro e passando agora para os conceitos e definições, durante a história, o conceito de autismo passou por diversas mudanças. Até que em 1994, o DSM-4 deu continuidade à versão anterior e continuou classificando o autismo como um transtorno invasivo do desenvolvimento, ou seja, um transtorno mental que afeta diretamente os aspectos referentes ao desenvolvimento humano. Após isso, em 2013, o DSM-5 classificou o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento. Inclusive, o DSM-5 é o mais atual hoje em dia. Além da classificação, os termos utilizados também passaram por diversas alterações. E hoje o termo atualmente utilizado é o TEA, Transtorno do Espectro Autista. O termo espectro, que está aqui destacado, é utilizado porque o transtorno envolve situações e características muito diferentes entre os indivíduos acometidos, que podem apresentar alterações mais leves ou mais severas, mas sempre relacionadas a dificuldades de aquisição de comunicação e relacionamento social. Há diversos autores que afirmam que o TEA pode afetar negativamente de 4 a 6 áreas referentes ao desenvolvimento humano, mas nós aqui, para sermos mais didáticos, classificaremos 3, que são as áreas socioafetivas, comportamentais e cognitivo-motoras. Como foi dito anteriormente, o TEA pode apresentar alterações mais leves ou mais severas, mas algumas características são importantes em relação aos seguintes aspectos. Aspectos sociais. Os indivíduos com TEA no âmbito social podem manifestar os seguintes fatores: auto-isolamento social, pouco ou inexistente contato visual e dificuldade de expressar necessidades pessoais. Em relação aos aspectos afetivos e emocionais, as pessoas com TEA podem manifestar comportamentos autoagressivos, indiferença à afeição ao contato físico e adesão a rotinas. E, em relação aos aspectos cognitivos e sensoriais, podem ser manifestadas apresentação de reações exaltadas frente a estímulos visuais, sonoros ou táteis, isso é o que a gente chama de hipersensibilidade sensorial, que nós vamos falar em um próximo vídeo, e falta de atenção. E no que diz respeito aos aspectos motores, podem ocorrer manifestações de estereotipias, manipulação inadequada de objetos, postura corporal inadequada, equilíbrio mal estabelecido, falta de coordenação motora, organização espacial e temporal deficitária. E esses aspectos nós colocamos aqui destacados em amarelo, constituem um processo importantíssimo do desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento motor. Ele ocorre desde a fase do bebê à fase adulta, que nós vamos explicar em um próximo vídeo. Aqui nós temos a nossa bibliografia, com os estudos e os livros que foram utilizados para fazer esse vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, dê seu gostei aqui embaixo na descrição. Inscreva-se em nosso canal e curta também a nossa página do Facebook. Lá estamos sempre postando artigos e informações bem interessantes relacionadas às áreas da educação física, com intervenções e práticas que podem auxiliar o desenvolvimento de pessoas com autismo. Muito obrigado por assistir nosso vídeo e até a próxima!